Mais uma questão que iremos resolver agora é de biologia, a questão do caderno amarelo do Enem 2024, cujo número é 105. O número dessa questão é 105. Ele vai envolver a questão da imunologia, ou seja, ele vai dizer que existem algumas formas de viroses que podem impactar diretamente nas células imunológicas, seja diminuindo a quantidade de células imunológicas ou aumentando. Ele vai dar dois exemplos. O exemplo do HIV, que geralmente gera um quadro de leucopenia, ou seja, células brancas sendo reduzidas, então a imunidade abaixando. Uma vez que a imunidade abaixa, as defesas elas ficam menos rigorosas e pode ser que qualquer infecção, por mais sutil que seja, por mais fraca que seja capaz de gerar efeitos gigantes, efeitos catastróficos, efeitos letais. Então, leucopenia não é um quadro ideal. Leucocitose também não é um quadro ideal, ou seja, aumento exponencial de células imunológicas não é um bom quadro também. É o caso do vírus que ele cita, o HTLV, que vai aumentar a quantidade de células brancas. Mas vamos entender melhor, quais são essas células brancas? Temos o sistema imunológico, ele se divide em órgãos primários e órgãos secundários. Os órgãos primários, eles geralmente, aquilo que há de mais necessário seria aqueles órgãos onde se produzem ou se dá a maturação dos linfócitos. Outra coisa importante são as células propriamente ditas. Temos duas subdivisões. Temos células que vão cuidar da defesa. Temos duas formas de defesa: a defesa humoral e a defesa em relação às células, então defesa celular. Resposta humoral e resposta celular. É fato que quando existe alguma forma de antígeno que vai prejudicar o corpo de alguma forma, a primeira resposta vai se dar pelas células de defesa primárias, que seria, primeiro, os leucócitos, eles se subdividem em basófilos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos. São esses quatro. E linfócitos, são 5 na verdade. 5 leucócitos possíveis no nosso organismo. Cada um vai combater determinado tipo de infecção. Por exemplo, neutrófilos, eles estão mais relacionados a bactérias, combate de bactérias. Caso eles não consigam, eles vão evidenciar, eles vão expor para o macrófago. Macrófago é o desenvolvimento dos monócitos. Basófilo, ele vai estar mais relacionado à alergia. A resposta à alergia seria uma célula granulada que vai ter muita estamina contida e muita forma de degradar e combater os agentes alérgenos. Eosinófilo já está mais relacionado a infecções verminosas ou de protozoários. Infecções em que envolvam plateumintos, seres que têm a característica de vermes, vão disparar uma resposta dos eosinófilos. E os linfócitos, a gente chega na parte que é central da questão. Ele vai mencionar os linfócitos. Temos dois tipos de linfócitos, linfócitos B e linfócitos T. No caso, a gente vai dar um enfoque aos linfócitos T, que também se subdividem. O linfócito T é uma célula imatura, é uma célula que precisa de ser especializada. E ele vai se especializar onde? No timo. O timo é um órgão do sistema linfático que vai ser fundamental para gerar essa maturidade, fazer essa seleção das células maduras e aí fazer com que elas sejam enviadas para o local correto de atuação. Temos os linfócitos T, CD4, T, CD8 e os Natural Killers. O TCD4 vai estar envolvido no processo de produção, de contribuição para identificação de patógeno, a resposta celular que ele vai estar ligado. Os linfócitos, então ele vai estar relacionado com a memória. Por exemplo, um patógeno ou um antígeno, ele vai ter contato com o organismo. Para que você tenha a informação, o comando
de produção de anticorpos, você vai ter o envolvimento das células dos linfócitos TCD4. CD8 já seria a morte celular programada, ou seja, a apoptose. E as natural killers estão relacionadas à contenção das células cancerosas, aquelas que se replicam e aumentam a sua quantidade exponencial, ou seja, uma produção de célula em níveis expansivos, em níveis altos, em níveis frenéticos, pode ser sugestivo para câncer, para a criação de tumor. E as células natural killers têm esse envolvimento de conter esse avanço da reprodução e replicação celular, da divisão celular desenfreada. Então, se você tem um quadro de leucocitose decorrente da atuação de um vírus, você vai ter mais propensão a desenvolver câncer. Então esse é o nosso gabarito letra B, câncer, que é o estado. Temos outros gabaritos, outras alternativas que podemos fazer um estudo mais aprofundado. Por exemplo, por que não seria hepatite B? Porque a hepatite B é uma virose, que é um vírus que vai... É uma doença que vai ser decorrente da infecção viral. Um vírus vai gerar a hepatite B. Temos outros tipos de hepatite? Sim. Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D. O mais fundamental, que pode ser alvo de questões futuras, seria qual tipo de hepatite ela tem a transmissão por meio das águas contaminadas ou alimentos contaminados. Somente a hepatite A e a hepatite E. Agora, outra questão que poderia ser abordada é qual das hepatites tem maior severidade, maior virulência. A hepatite C que vai ser o gabarito. E outra coisa importante é a progressão. Se você, uma condição sine qua non, uma condição necessária para ser infectado com hepatite D, é necessário que previamente tenha esse contato com a hepatite B, esteja desenvolvido nesse organismo a hepatite B. Então é uma condição necessária. Agora, aprofundando sobre os vírus eles são estruturas simplórias, então eles nem têm célula, são parasitas obrigatórios. Eles vão infectar uma célula, vão se misturar aquele código genético e vão se multiplicar, fazendo por vezes a lise daquela célula, ou seja, a quebra, o rompimento daquela célula para maior projeção da carga viral. Então vai ter, essa carga viral pode ser um DNA, um RNA, ou pode ser os dois juntos. É isso, sobre o vírus é isso. Outra coisa importante é a diferença entre vírus e prion. Prion seria uma proteína que tem potencial virulento, ou seja, aquela proteína que vai poder infectar as células. Por exemplo, dos exemplos cruciais que a gente tem que levar para a prova é a doença da vaca louca, ou encefalite espongiforme. É uma das formas de que um prion ele é inserido e aí ele provoca essa deturpação do sistema neurológico. E querendo ou não, por isso que é tão complicado estudar os vírus, porque eles possuem uma variação muito grande e eles podem ter um potencial de virulência mesmo não tendo uma estrutura bem definida. Nem sendo, por muitos biólogos, ele nem é considerado um ser vivo, porque ele não tem aquelas 4 fases: nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. O ciclo dele é um pouco diferente. Outro vírus importante é o bacteriófago. É um vírus que vai acometer bactérias, ele vai ter como foco bactérias. Esse vírus ele vai poder ter o ciclo lisogênico e outro ciclo bacteriostático e lisogênico. Mas é isso, pessoal. Fiquem atentos às próximas questões que iremos resolver. E então o gabarito dessa questão, letra B, e ainda ampliamos os nossos horizontes para a gente responder, estar munido para responder as demais questões que podem surgir para nós, aparecer para nós.